A graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Bom dia com alegria. Que manhã maravilhosa. Eu quero convidar você a pegar a sua palavra aí. Vamos ler um texto lá em 1 João. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, já perto do Apocalipse, né? Primeira epístola de João. Capítulo 1. 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5, vai nos dizer o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos com ele na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Você pode se assentar. Nessa manhã eu queria colocar o tema nesse sermão de o cristão de verdade. Quando eu imaginei essa manhã, nesse dia, onde é um dia decisivo para a nossa nação, quando nós estamos escolhendo representantes na Câmara Municipal, nas prefeituras, e muitas vezes nós escolhemos pelo caráter da pessoa, a índole da pessoa, a retidão, aquilo que ela faz, que deixa de fazer. Eu parei para pensar, e no reino de Deus? Como a gente identifica uma pessoa que é verdadeira, que é reta, que é íntegra, que tem caráter? Como a gente pode identificar um cristão de verdade? A palavra fala em Atos, no capítulo 11, que um ano depois de Paulo e Barnabé lá em Antioquia, de estar ensinando a palavra, ensinando aquela cidade, um grande avivamento estava acontecendo ali. A palavra fala que ali no capítulo 11, versículo 26, foi a primeira vez que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. E ali foi a primeira menção: eles são cristãos. Mas o que é ser cristão? Quando eu me fiz essa pergunta, eu me lembrei de uma palavra que o escritor A.W. Tozer falou uma vez. Ele, no seu livro, ele falava o seguinte: o que é ser cristão? Ser cristão é ser uma pessoa estranha. Um cristão é estranho em todos os sentidos, porque ele sente amor por alguém que nunca viu. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer: nós o amamos sem nunca termos visto. Eu sei que você ama a Deus, mas ninguém jamais viu a Deus. E um cristão é assim. Ele sente amor por alguém que nunca viu. O cristão conversa todos os dias, de maneira íntima, com alguém que ele não consegue ver. O cristão, ele acredita, ele espera ir para o céu, não pelos seus feitos, mas pelo sacrifício de outro, Jesus Cristo. O cristão, ele tem que se esvaziar para ser cheio. É um paradoxo. Muitas vezes ele tem que admitir estar errado para ser declarado certo. Ele precisa descer para subir. O cristão é estranho porque ele é mais forte quando está mais fraco. É mais rico quando está mais pobre. É mais feliz quando se sente pior. O cristão, ele precisa morrer para que possa viver. Precisa renunciar para que possa ter. O cristão, ele vê o invisível, ouve o inaudível e conhece aquele que excede a todo entendimento.
A W. Tozer dizia: ser cristão é estranho. É estranho. Ele tem essa característica. Mas qual seria então a evidência, os frutos de um cristão de verdade? Quando a gente lê, eu te aconselho depois você ler a primeira carta de João, um livro muito prático. Aqui tem algumas evidências de um verdadeiro cristão. A primeira evidência no capítulo 1 que eu li, quando no versículo fala aqui, a mensagem que dele ouvimos e transmitimos, Deus, nele não há trevas, se afirmamos que temos comunhão com Ele. Então, a primeira evidência que eu queria mostrar aqui, é que o cristão obedece a sua palavra. Veja que o texto diz, Deus é a luz, e nele não há treva alguma. Então, o que significa Deus é a luz? Significa que Deus se revelou. E como Cristo se revelou? Como Deus se revelou? A palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 1, vai dizer o seguinte: antigamente, Deus havia falado de diversas formas, pelos pais, pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, nos tem falado através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra de Deus, a encarnação, o verbo que se fez carne. Então, Cristo é a revelação de Deus. A palavra revela quem é Deus. A palavra revela a sua vontade, a palavra revela os seus mandamentos. Então, quando eu cumpro os seus mandamentos, quando eu faço a vontade de Deus revelada na sua palavra, eu sou um cristão que está obedecendo a Deus. Aquele que é cristão de verdade, ele anda pela revelação da palavra de Deus. Ele aplica essa palavra, ele aplica cada princípio, cada valor dessa palavra em sua vida. Então a palavra de Deus vai me dizer, vai me ensinar como eu devo tratar o meu casamento, como é um casamento, como eu devo me portar como esposo, como eu devo me portar como esposa. A palavra de Deus vai ensinar como eu devo educar meus filhos, ensinar meus filhos. A palavra de Deus vai revelar como os filhos devem se portar com os pais. A palavra de Deus vai falar como os trabalhadores devem se portar com seus chefes, seus senhores. A palavra de Deus vai nos mostrar como eu devo ser um pastor, um homem, um cidadão. Então a palavra de Deus revelada, ela me ensina princípios para a minha vida. E eu preciso andar segundo esses princípios, segundo essa palavra. Mas houve um momento em que no Sermão do Monte, Jesus estava pregando o seu sermão lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas quando chega no capítulo 7, no versículo 21, parece que Jesus parecia até estar zangado, mas não. Ele estava falando a verdade. Que ele chegou para os discípulos, aqueles que estavam ouvindo, estava dizendo: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, ou seja, aquele que obedece a sua palavra. Então, a atitude de um verdadeiro cristão não é somente professar a sua fé. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu lembro, quando eu me converti, são uns 20 e poucos anos atrás, quando a gente se convertia, as pessoas diziam o seguinte: virou protestante, não foi? Entrou na lei dos crentes. Quem é mais antigo vai pegar isso daqui. Você virou protestante, entrou na lei dos crentes. A gente era chamado assim de protestante, né? Mas não, é cristão, nós nos tornamos cristão. Só que o verdadeiro cristão não apenas professa a fé, ele precisa cumprir a palavra de Deus. Amargarão, a maior tristeza no dia do juízo, aquelas pessoas que são religiosas, cristãos nominais, que não cumpre, que não obedece à palavra de Deus. O que na verdade, o que conta para Deus, não é aquilo que você fala, e nem aquilo que você faz. Até porque, lá em Mateus 7, Jesus disse: olha, muitos expulsarão demônios, colocarão a mão nos enfermos, e eles serão curados. Mas Jesus estava dizendo: em seu nome nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer: mas eu não os conheço, porque vocês não obedecem à vontade de Deus Pai.
Então, se uma pessoa que se diz cristão, sabe, vive uma vida de desobediência à palavra de Deus, essa pessoa é incrédula. Ela está vivendo uma ilusão. Porque fé sem obediência não passa de uma ilusão. Ah, pastor, mas eu não conheço a vontade de Deus para a minha vida. Eu já ouvi muito isso. As pessoas, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Palavra de Deus vai revelar a vontade de Deus. O problema é que a gente vive tanto no misticismo, que a gente espera que um anjo do Senhor venha, né, numa chama de fogo, com uma espada de fogo, se revele para nós e chega e diz: varão valoroso, alecrim do céu, vai fazer missão lá em 12 Riachos. Não é isso. Conhecer a vontade de Deus é buscar o seu reino. Mateus 6,33 disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Conhecer a vontade de Deus é meditar na sua palavra. Jesus chegou para os saduceus em Mateus 22 e disse: vós errais porque não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. Sabe, conhecer, ler, meditar a palavra de Deus, mas também colocar em prática. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Ah, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. A palavra de Deus revela, a palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus nos fala, em Mateus 28, prega a palavra em todo canto, em todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, eu não sei se é para mim ir fazer missões, eu não sei se é para mim ir cumprir, eu não sei qual é o meu chamado. A palavra fala, vai, já é uma ordem, não é um sentimento, é uma convicção daquilo que Deus mandou. Só que a gente tem percebido nesses últimos dias um evangelho fraco, um evangelho diluído, um evangelho que parece que beneficia a nossa carne, um evangelho que não condena mais pecado. A gente tem visto isso, um evangelho que não regenera, um evangelho que não transforma, não liberta mais o pecador. A gente tem percebido que os cristãos de hoje estão mais preocupados com as suas vitórias, com as promessas, estão mais preocupados com a sua prosperidade, estão buscando a Deus por interesse pessoal. Ah, eu preciso de um melhor emprego, uma melhor casa, um melhor carro, eu preciso, isso tudo é bom, é correto, mas Deus não morreu numa cruz, enviou seu filho para morrer numa cruz, para te dar conforto aqui na terra, não. Jesus Cristo morreu numa cruz, para te dar livre acesso ao trono de Deus Pai. Hoje parece que as pessoas estão procurando a igreja para satisfazer os seus desejos terrenos. Ai, vai que Deus te abençoa, eu tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas não procuram mais a igreja para obterem salvação, conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, do seu caráter, das suas obras. Não, as pessoas estão mais interessadas hoje no evangelho da solução do que no evangelho da salvação. A gente percebe que está mais presente na vida dessas pessoas a ambição. Elas querem crescer, isso é bom, crescer financeiramente, crescer em todos os aspectos, mas não se esqueçam que a Bíblia nos chama para negarmos a nós mesmos, renunciarmos à nossa própria vida em favor de Cristo Jesus. Sabe, as pessoas estão mais preocupadas com a mudança da circunstância da vida do hoje e o agora, e se esquece do depois, a vida eterna. Se você é cristão, todas as suas decisões, atitudes, práticas, passam pela palavra de Deus. Hoje muitos cristãos estão vivendo em desacordo com a palavra. Se dissermos que somos cristãos e não aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, é como João fala, estamos andando em trevas e mentimos. E o pior, não é para os outros, mentimos para nós mesmos. Aí eu pergunto, passou nesse primeiro quesito? A segunda evidência de um cristão de verdade:
João, aqui no capítulo 2, ele agora vai lá falar no versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Um cristão de verdade que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A nossa vida nós temos que desejar ser como ele é. Andar como ele andou, obedecer a sua palavra, fazer o que ele fez. Sabe, o mesmo livro de João, no capítulo 2, no versículo 15, fala que nós não podemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a palavra está falando aqui, amar o mundo, está falando da filosofia desse mundo, dos valores desse mundo. Quais os valores desse mundo para o marido? Ei, você tem uma mulher, mas tu é fraco, você tem que ter 2, 3 mulheres. Esse é o valor do mundo. Qual o valor do mundo? Uma mentirinha aqui não tem nada demais. Você roubar a sua empresa, passar um calote aqui, isso é o valor do mundo. Fazer o mal a outro, viver de enrolação. Esse é o valor do mundo. Então nós que somos cristãos de verdade, devemos andar como ele andou. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Hoje muitos estão apegados ao mundo, a esses valores, a essa filosofia. A evidência do nosso cristianismo é sermos diferentes das pessoas do mundo. E deixa eu te dizer, eu vou voltar até ao passado. Antigamente o que caracterizava um cristão, hoje não existe mais isso. É o tamanho da saia, é o tamanho do cabelo, é o tamanho da Bíblia. Não é isso que caracteriza um verdadeiro cristão. É o seu testemunho, é o seu comportamento, é a sua atitude, é o fruto da vida dele. Então a evidência do nosso cristianismo é sermos pessoas diferentes. Nós não podemos ser parecidos com o mundo. Se alguém ama o mundo, a palavra fala, o amor do Pai não está nele. Então, aí você pergunta, o que é amar o mundo? É estar ligado a isso, a esses princípios, a esses valores. Por exemplo, eu sou homem, você é mulher. Todos nós temos desejo por atos pecaminosos, de ser imoral, de ser depravados. Porém, como eu fui salvo, você foi salvo, entregamos a nossa vida a Jesus, então a nossa vontade, a nossa volição, o nosso desejo precisa ser transformado. Então o que é conversão? É uma transformação, é um processo. A partir da sua entrega de vida a Jesus, o seu caráter é transformado, os seus hábitos começam a ser mudados, até a sua personalidade precisa ser mudada. Eu conheci um cristão uma vez que ele dizia, ele era uma pessoa bem ignorante, mas era ignorante demais. E ele sempre dizia, eu sou chato, eu sou ignorante mesmo, comigo não tem papai na língua não. A Bíblia diz, ela até se apoiava na Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. Eu estou irado, eu não estou pecando, mas eu estou irado. A Bíblia permite eu irar. Eu digo, fininho, eu digo, ô anjinho de Jesus, vem cá. O mesmo texto que você viu, que irai-vos, mas não pequeis, está lá em Efésios, no capítulo 4, vai dizer o seguinte, antes dessas coisas, o que é que Paulo está dizendo? Antes de quê? Antes da ira, da maledicência, da gritaria, de você extravasar, querer chutar todo mundo, o pau da barraca com todo mundo. Paulo vai dizer, antes dessas coisas, seja compassivo, seja misericordioso, perdoe como Cristo Jesus perdoou. Então não se apoie no versículo bíblico para satisfazer a sua carne, não. Você precisa se converter. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ser ignorante, não. Mas os nossos temperamentos precisam ser convertidos também. Então, por favor, se alegre, seja uma pessoa diferente, amável. Isso é conversão. Aquilo que você era ignorante, deixou para trás. Aí ele, amém, pastor, obrigado pela palavra. Eu digo, sim, é isso. Então, a gente tem essa vontade, mas a nossa conversão é uma transformação disso, de caráter, de hábito. Então, se a minha vontade, o meu caráter, os meus hábitos não mudaram, eu não me converti. Eu não sou um verdadeiro cristão. Assim como Paulo falou em Romanos 12, que nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas que nós precisaríamos deixar que essa transformação acontecesse na nossa mente, para que a gente experimentasse a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Paulo falou, precisa mudar aqui e aqui. O problema é que a gente só muda aqui, mas aqui não. Então, se você é um cristão de verdade, mas você está muito ligado a princípios, valores do mundo, deixa eu te dizer, você não é um cristão de verdade. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Assim como Paulo fala, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa morada, o nosso lar é celestial. Esse mundo irá passar, mas Deus tem para nós vida eterna. Então, a evidência de um cristão de verdade é andar como ele andou. Então, deixa eu te perguntar. Você é uma referência de um cristão verdadeiro? Você é um exemplo de um cristão para um novo convertido? Você é uma referência de um cristão para a nossa igreja, para a nossa comunidade? Você é uma referência de cristão para os seus amigos, para a sua família? Veja, eu não estou falando aqui se você é mais santo ou se você é mais espiritual, não. Eu estou perguntando se a decisão da sua entrega, a sua entrega de vida, a sua conversão, tem gerado evidência, mostrando que você é um verdadeiro cristão, que você está andando como ele andou. Aí eu pergunto, você passou no segundo quesito? A porta é estreita. E ela continua estreita. Vamos para a terceira evidência de um verdadeiro cristão. Vai dizendo aí, irmão. Amém, pastor, amém. Respira. 1 João no capítulo 3, no versículo 9, vai mostrar uma terceira evidência. Ele vai dizer o seguinte, João, no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado. Eu acho isso maravilhoso. Ele não pode estar no pecado. Por quê? Porque é nascido de Deus. A terceira evidência de um verdadeiro cristão: vida de arrependimento. Veja que a palavra está aqui, está na terceira pessoa do singular, do presente indicativo, ou seja, significa o que? Está, é um estado, é uma condição. A pessoa não permanece, e João estava dizendo, a pessoa não pode viver, permanecer no pecado. A pessoa não está, ela pode pecar, mas ela não vai viver ali. Eu amo quando o pastor Leonardo Ravenhill, quando ele escreveu aquele livro, Porque Tarda o Avivamento, ele chega num dos capítulos, ele diz o seguinte: olha, existe dois tipos de pessoas no mundo: os mortos em pecado e os mortos para o pecado. Os mortos em pecado é aqueles que estão presos, que estão praticando o pecado. Mas os mortos para o pecado são aqueles que foram libertos. O pecado não lhe domina mais. Então nós precisamos entender que o cristão de verdade, ele é sensível ao pecado, e ele tem uma vida de arrependimento. Quem é cristão de verdade, ele não faz do pecado uma atividade contínua. Ainda que ele peque, ainda que ele caia, ainda que ele fraqueje, mas ele não faz do pecado uma atividade contínua. Vamos examinar os nossos pecados. Examine o seu pecado agora. Será que a prática desse pecado que você pratica, que eu posso praticar também, não estou livre disso? Será que não é o mesmo pecado da semana passada? O mesmo pecado do mês passado? O mesmo pecado do ano passado? Veja, nós que dizemos que somos cristãos de verdade, estamos caindo no mesmo pecado. O pecado na nossa vida deveria ser um deslize. Meu Deus, eu pequei que eu nem vi. Tem pessoas que acontecem, já aconteceu comigo. Meu Deus, eu falei uma coisa que não era para falar. Eu digo, meu Deus, me perdoa. A gente às vezes é assim. Peca, mas assim que sabe que é pecado, que vem aquela convicção que não precisa, pastor, evangelista, obreiro, não precisa de ninguém dizer para você o que é pecado. Não precisa eu vir aqui dizer a lista daquilo que pode, o que não pode, o que é, o que não é pecado. Nada disso. Porque o próprio Espírito Santo fala para você, no seu mais íntimo: ei, isto é pecado. Então aquele que se diz cristão,
ele não faz do pecado uma atividade contínua. Aquele que se diz cristão e não tem quebrantamento quando peca, não tem hábito de confessar, não é sensível ao seu pecado, não sabe, não consegue separar aquilo que é santo e aquilo que é profano. Um cristão que é desonesto, um cristão que se prostitui, que tem hábitos vulgares, palavras torpes em sua boca, seus pensamentos são todos imundos, os seus olhares são olhares de malícia. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Essa pessoa não é cristão. Eu não vim aqui dar um certificado, uma carteirinha para dizer se você é ou não é cristão. Nem o nosso pastor Anso, os pastores, ninguém pode chegar assim, olha, você é e não é. É a palavra de Deus, diz aquele quem é e quem não é. É pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Então o cristão, ele precisa sim, ele sabe que vai pecar, ele pode pecar, mas quando ele peca, ele tem arrependimento, ele vai confessar. Nossa, eu acho lindo o testemunho, a gente nem percebe. Livro de Jó, capítulo 1, Deus chega para diabo e disse, diabo, você viu o meu servo Jó, homem temente, íntegro, reto, que se desvia do mal. É Deus chegando para o diabo, você viu Jó? Será que Deus pode falar isso para você, para o diabo? Diabo, você viu fulano, seu nome? É temente, é reto, íntegro, está se desviando do mal. Uma horinha ou outra ele comete uma torpeza, mas vai lá, se arrepende, eu vou lá e perdoo. Paulo, quando escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele disse, Timóteo, foge da aparência do mal, foge. A gente não pode se enganar. Uma pessoa que se diz cristã, mas é mau caráter, desonesto, rebelde com autoridades, não é submisso a ninguém, é vulgar, imoral, é uma pessoa que vive amargurada, que tem ira, palavras torpes em sua boca. Sinto muito, essa pessoa não é um cristão. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas cristão ela não é. Porque um cristão, ele tem vida de arrependimento, ele tem caráter, tem hábitos, é uma série de coisas. Passou no terceiro quesito? Está estreitando mais a porta, não é? Está estreitando. Você está entendendo? Quando Jesus chega e diz, nós precisamos ser luz nas trevas. Você está entendendo quando Jesus diz, olha, nós precisamos ser sal. Jesus estava diferente. A gente que ilumina, é a gente que coloca sabor, é o diferente. Então vamos para a quarta evidência. Amém? Primeiro João no capítulo 3, ainda, no versículo 13 vai dizer o seguinte: todo aquele que nele está, tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. João está falando aqui de uma coisa chamada santificação. Aprendam, igreja, santificação não é ausência de pecado. Santificação é você lutar diariamente para não pecar. A gente pensa que uma pessoa santa, que tá se santificando, ela não peca. Não. A pessoa, nós só iremos, a gente só vai não pecar quando o nosso corpo for glorificado. Mas nessa terra, como ainda nós temos corpo, carne, nós vamos pecar. Por isso que nós andamos em santificação. Nós precisamos ser santos, porque o Deus que nos chama é santo. João está falando, assim como ele é puro, está falando de santidade, da pureza. Então nós precisamos também ser santos. Então o verdadeiro cristão cresce em santificação. Hebreus no capítulo 12, versículo 14 vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir, ele está falando de uma caminhada contínuo. Então a paz com todo e a santificação. Então, ou seja, santificação é separação. Deixa eu dar um exemplo bem simples mesmo. A palavra kadosh, que significa santo, a palavra hebraica kadosh, na raiz, vai falar de separação. Então imagina aqui que eu tenho aqui uma cenoura.
Eu tenho uma cenoura aqui. Então eu começo a fatiar aquela cenoura. Eu tenho vários pedaços de cenoura. Eu posso até estar junto essa cenoura, mas ela nunca vai estar unida novamente, porque ela foi separada. Assim é o cristão nessa terra. Nós somos separados, nós estamos juntos, estamos vivendo nessa terra, mas nós precisamos ser separados. Não cumprimos os princípios e os valores desse mundo. Então, a pessoa que se converte, ela, com o passar do tempo, através das suas atitudes, buscando a Jesus, ela vai parecer mais com Jesus e menos parecer com o mundo. Então, se você hoje se parece com o mundo, está praticando as coisas do mundo, os seus hábitos são hábitos mudando, é porque você não está buscando a santificação. Só que a gente percebe que o padrão de santificação parece que caiu, sabe? Porque muitas vezes nós somos seres inteligentes, nós somos dotados de uma consciência e nós criamos a nossa lei própria. O que é que nós fazemos então? Aquilo que para você é pecado, para mim não é pecado. Ah, pastor, isso para mim não é pecado. Olha, quando uma pessoa chega a dizer para mim assim, ó, isso não tem nada a ver, eu digo, tem coisa oculta ali. Parece que eu já estou vendo o rabinho de Satanás ali por trás. Isso não tem nada a ver. Ah, isso é coisa de... Não estou falando de usos e costumes. Mas nós somos dotados. Ah, isso não é pecado. Isso não é pecado. Aquilo que você acha que não é pecado, está na Bíblia. Por isso que eu não vim falar de lista de pecado. Se a palavra condena, deixa eu te dizer, a recompensa dessa sua atitude é a morte. E quando eu falo morte, não é morte física, mas é a separação, é juízo, é inferno. Só que a gente percebe que o padrão da santidade caiu. Porque muitas vezes a gente está julgando aquilo que é pecado, a gente está julgando como não fosse mais pecado. Ei, mentir ainda é pecado. Dê nome aos bois mesmo. Ah, pastor, foi um deslize, foi uma ficada, eu não estava no meu casamento bem, meu relacionamento não estava bem, estava brigando muito com a minha esposa, aí encontrei uma pessoa que trabalha comigo, uma amiga do passado, tá, foi só uma noite, foi uma recaída. Não, é adultério, isso é pecado. Ah, pastor, foi só uma mentirinha leve, uma brincadeirinha. Mentira é pecado, está na palavra. Os que mentem, está lá em Apocalipse, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Só que a gente parece que diminuiu. A gente vai amenizando aquilo que é pecado, quando a Bíblia trata de pecado hediondo. Você é submissa a Deus. Então para de pegar um texto da palavra do Senhor para beneficiar o seu pecado. Que muitas vezes a gente é assim, ninguém me julgue. Não, ninguém está aqui para julgar você não. Quem julga são as suas práticas. O fruto da sua evidência já mostra quem você é. Nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para condenar. Nós estamos aqui para mostrar que o caminho continua estreito, a porta continua apertada, ainda continua. Então, perceba isso. Malaquias, quando Deus está falando para o profeta Malaquias não só fala de dízimos e oferta não, viu, irmãos? Malaquias é um livro tremendo. E Deus chega para o profeta Malaquias e vai dizer, olha, no capítulo 3, eis que eu voltarei, e eu verei, ele está dizendo, eu vou ver a diferença daquele que é justo e daquele que é ímpio, daquele que me serve e daquele que não me serve. Deus estava dizendo, eu vou ver aquele que é santo e quem não é santo. É Deus. Então me responda, como é que você quer derrubar Satanás se você não tem força para renunciar aos seus pecados? Como você quer derrubar Satanás, o império das trevas, se você não tem força para renunciar aos seus pecados? Aprenda isso. Um homem e uma mulher pecadora, para de orar. Mas um homem e uma mulher de oração, para de pecar. É santificação. Meu Deus, eu ouvia muito isso. Uma vez um pastor chegou para mim, pastor, sabe, quando a gente peca, a gente fere o coração de Deus. Eu digo, é o que, meu irmão? Ah, quando a gente peca, a gente fere o coração de Deus. Então quer dizer o seguinte, eu, em sã consciência, vou cometer um pecado, eu faço a pior coisa, aí Jesus está lá na cruz, faça isso não, está ferindo meu coração. Eu digo, não, pastor, não, meu amigo, quando a gente peca, a gente está acionando a justiça de Deus. Nós estamos, sabe, é como se a gente estivesse crucificando de novo Cristo Jesus.
Quando a gente peca, a recompensa do nosso pecado é a morte, é a separação, é juízo eterno. Então, quando a gente peca, a gente não está ferindo o coração de Deus, não. Nós estamos negando a Deus, nós estamos negando o seu sacrifício, a sua graça, a sua bondade. Ah, mas todo mundo faz. Ei, o caráter, a atitude do outro cristão não pode definir a minha vida com Deus, não. Não pode definir o meu cristianismo. Ah, todo mundo é fofoqueiro na igreja. E porque todo mundo eu vou falar que nem sua mãe falava. Você não é todo mundo. Todo mundo peca na igreja. Eu não estou falando isso. Ah, pastor, ninguém é perfeito. É verdade. Ninguém é perfeito, só Jesus. Vai ler Mateus capítulo 5, versículo, acho que é o 52. É o último versículo de Mateus 5. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus não estava falando ali de impecabilidade, ele estava falando, seja íntegro, tenha caráter, seja cristão indo e voltando, não é oscilante não. Então o cristianismo, a gente precisa entender que o cristianismo não se trata de abandonar as coisas proibidas não, se trata de renunciar às coisas permitidas. Vou repetir isso aqui para você aprender. Cristianismo não se trata de abandonar as coisas proibidas. Cristianismo se trata de renunciar às coisas que são permitidas. Negue o seu eu, toma a sua cruz, siga-me. E isso é ser cristão. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca cai em pecado, não. Mas é aquele que cai, mas se levanta em uma vida de arrependimento. A gente não pode tornar o pecado uma coisa psicológica, uma coisa técnica, superficial. Não, foi algo. Não. A gente não pode tornar o pecado uma coisa burocrática. Vai lá orar 10 Pai Nosso. Vai dar uma cesta básica. Vai fazer mais isso. Não, a gente chega muitas vezes para Deus. Deus me perdoa, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não queira barganhar o perdão de Deus. O perdão de Deus é de graça. É um favor imerecido. Então não queira barganhar, o pecado continua sendo pecado. O que nos falta é arrependimento, é contrição, é quebrantamento, é reconhecer, meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu errei, eu preciso me santificar, eu preciso me limpar. Lembra do Salmo 51, é lindo, o Salmo 51, quando Davi peca, no Salmos 32 ele está dizendo, Salmos 32 de Davi, enquanto eu não confessei, a tua mão me pesava todo dia. Davi estava dizendo, a consciência de Deus está aqui, eu não me arrependi. E quando eu não confessei, a minha vida se tornou em sequidão de destino, um deserto. A lágrimas era o meu alimento. Davi estava sofrendo porque não tinha confessado. Aí chega no capítulo 51, Davi estava dizendo, ele já começa logo abrindo o salmo, tem misericórdia de mim, Senhor. Parece que eu vejo Davi quebrantado no chão, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, a multidão do meu pecado. Eu pequei, desde o nascimento eu pequei, tem misericórdia, não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Renova-me, a alegria da tua salvação. Isso é arrependimento. Então o caminho é esse, deixa a sua vida de pecado antes que seja tarde demais. Lembre-se daquilo que está escrito aqui em João, no capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Confessar, santificação, isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Passou no quarto? Vamos para o quinto. A porta continua estreita e o caminho continua apertado. Quinto, para a gente poder terminar. A quinta evidência de um cristão. Sabe, de tantas, eu poderia aqui, tem tantas evidências de um cristão. João, no capítulo 3 ainda, 1 João 3, no versículo 12, ele vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que devemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. João estava falando aqui da volta de Jesus. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, corpo glorificado. Então, o verdadeiro cristão, ele aguarda ansiosamente, sabe o quê? A volta de Jesus, sabe? Ele tem convicção
que Jesus vai voltar. O verdadeiro cristão tem isso, sabe, de querer passar a eternidade no céu. O desejo dele, ele serve a Deus, ele entregou sua vida para Deus, não foi com medo do inferno. Ele serve a Deus, ele entregou sua vida para Deus com o desejo de quê? De ir para o céu. Só que, para participarmos desse grande evento, desse manifestar, sabe, nós que somos a noiva de Jesus, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes. Então, como a sua vida espiritual está hoje, diz se você está ou não preparado. Porque se eu chegar aqui e fizer uma pergunta, quem está esperando a volta de Jesus? Todo mundo vai dizer amém, eu estou esperando a volta de Jesus. Agora, se eu mudar, quem aqui está preparado para a volta de Jesus? É diferente. É diferente a pergunta. Veja, é isso. Então nós, como noiva de Jesus, precisamos estar vigilantes. Porque a qualquer momento, meus irmãos, uma trombeta vai ser tocada. Pode ser hoje, daqui a 1 minuto, pode ser amanhã, não sei. Jesus não disse nem o dia nem a hora, para que ninguém, a gente tem que estar preparado. Então, a trombeta vai ser tocada, e nós seremos arrebatados, tirados dessa terra. A Bíblia fala, encontraremos com Ele na nuvem, e nós seremos como Ele é. O Senhor vai voltar, não vai dizer dia nem hora, será uma surpresa para muitos que se dizem cristãos, mas não estão preparados para a sua volta, pois estão levando uma vida religiosa, estão levando a sua vida devotada ao trabalho, devotada ao lazer, estão vivendo uma vida sem regras, sem limites. Eu quando falo regra, não é regra de igreja, não é doutrina, não é costume, é aqui, é o que a palavra de Deus estabelece. A Bíblia diz, olha, um estará dormindo e o outro desaparecerá. Sairão 2 para trabalhar, um não voltará para casa. A Bíblia diz isso. Será um tempo difícil na terra sem Jesus, porque a igreja não estará mais aqui, vai subir no ministério. Então a minha condição revela, só estou não esperando a volta de Jesus. Assim como foi com a parábola daquelas noivas que estavam esperando o noivo, das 10 virgens. 5 tinham azeites e 5 não tinham azeites. Todas estavam esperando o noivo, mas só apenas 5 estavam preparadas. Então, a evidência de um cristão de verdade, ele está esperando a volta de Jesus hoje. Ele está esperando a volta de Jesus agora. Ah, Jesus volta hoje não, que, sabe, não estou preparado. Ei, tem que estar preparado. É hoje, é agora. Você vai ver muito na Bíblia, e de repente, você vai ver muito isso. Meu irmão, vai ser assim com a gente, de repente. A trombeta vai ser tocada. E nós precisamos estar preparados. Cristãos de mentira, falsos cristãos, vão ficar. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Sabe? Pastor, mas... e o que é que eu devo fazer? Está aqui, ó. Medita nesse livro de dia e de noite. Tem uma vida de oração. Sirva a sua igreja, ame a sua igreja. Sabe? Tenha uma vida com Deus, conheça Deus, conheça Jesus Cristo. Você não está aqui para ser convencido, não. Você está aqui para ter uma vida de conversão. E nós nos convertemos todos os dias, entregamos a nossa vida a Ele todos os dias. Nos arrependemos todos os dias. Pastor, o que é que eu devo fazer? Você, eu não sei. Eu estou preparando o caminho para Ele. Eu estou endireitando as suas veredas. Porque Isaías 40 fala: vós que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas. Pastor, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou me diminuindo, porque eu quero que Ele cresça, que o nome dEle seja conhecido. Eu não fui chamado para ser famoso, eu fui chamado para ser fiel. Eu não quero ser pastor famosinho, pastor top, não. Eu fui chamado para ser fiel. Então importa que Ele cresça. Foi isso que João diz em João 3,30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Ah, pastor, o senhor se acha tal? Não, não me acho tal, não. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
Como João diz, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar suas sandálias. Eu caminho, eu tenho a minha vida com essa certeza. Ele virá. Ele virá. Assim como está escrito em Hebreus capítulo 10. Em breve tempo, aquele que vem virá. E o que nós, pastor, devemos fazer? Devemos gastar as nossas vidas. Devemos gastar as nossas vidas por Ele e para Ele. Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte: mas o que para mim, que considerava lucro, hoje eu considero como perda, por causa de Jesus Cristo. Nada pode ser comparado à grandeza do conhecimento de Jesus. Paulo estava dizendo: eu considero tudo que eu tenho perda, porque a minha vida eu quero gastar para conhecê-lo, para transmitir a sua mensagem, para ser verdadeiro. E olha, como Jesus Cristo diz em Lucas no capítulo 9: quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. Eu estou perdendo tudo por amor. Eu estou entregando, não é por obrigação, não. Eu digo: Senhor, eu quero perder tudo. Nessa terra nada me atrai. Ainda que, oh Deus, eu tenho uma igreja, faço parte de uma igreja linda, mas eu sei que a igreja no céu será mais linda. Eu tenho uma esposa linda, uma mulher maravilhosa, mas eu sei que o céu será melhor do que a minha mulher. Os meus filhos, a minha casa, os meus amigos, Senhor, é tudo maravilhoso na minha vida, mas nada pode ser comparado quando eu estiver aí contigo diante do trono. É isso, eu perco tudo isso com alegria. Por quê? Assim como está em Salmo 31, todos os meus dias, Senhor, estão nas tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, o que mostra que você é um cristão de verdade não é a confissão da boca, ainda que nós precisamos confessar diante dos homens, mas é a evidência, é o fruto da nossa vida. A questão aqui não é se você tomou a decisão ou não de aceitar Jesus. A questão aqui é se você foi transformado por Jesus. Talvez você chegue no final dessa mensagem e diz: pastor, eu não passei nenhum quesito. Não se preocupa não, eu também não passei não, e a palavra veio primeiro para mim. Mas a graça de Deus abre a porta da salvação e diz: vai, filho, é minha graça, é o meu amor, é o meu sacrifício na cruz por você, que faz você andar nos meus caminhos. Porque a própria palavra fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Entendeu agora o que é ser cristão de verdade? Ser cristão de verdade não está relacionado àquilo que você faz, está relacionado àquilo que Cristo Jesus fez. Ele morreu numa cruz para pagar pelos meus pecados e seus pecados, e dizer: agora você tem livre acesso ao trono de Deus Pai.